Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos nesta live de estreia do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A live de hoje vai ser dividida em dois momentos. O primeiro deles será para a apresentação do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura, pelo coordenador Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, que já foi empossado. E o segundo momento ao ato de posse virtual da doutora Dineia Dalpisol, associada do IARGS como coordenadora adjunta do núcleo. A presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, é quem vai empossar virtualmente a nova coordenadora adjunta. E já vou chamá-la agora para fazer parte desta live virtual. Aguardando a conexão com a doutora Sulamita Santos Cabral. Na sequência, já chamo os próximos convidados. Doutora Sulamita tem que virar a câmera. Pronto! Seja muito bem-vinda, doutora Sulamita. A minha alegria de estar de volta aqui às nossas lives, saudando a todos os nossos associados, a todos os advogados, a todas as pessoas que nos assistem. E dizer que é com muita alegria que eu hoje estou aqui para participar exatamente do núcleo de debates entre direito e literatura e dar uma posse virtual. Logo vou poder abraçar pessoalmente a doutora Dineia Dalpisol. Muito bem. A doutora Stephanie Teixeira já está aqui, que é associada, dando boa noite à querida jornalista, a doutora Sulamita, e ansiosa pela live. Que bom. Deixa eu já olhar aqui se o doutor César já está conectado. Já está aqui, já vou chamá-lo. E na sequência também, a professora Dineia. Doutor César, como é que vai? Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Doutora Dineia. Estou aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite. Alegria em tê-los aqui no nosso programa. Hoje é a live de estreia também da doutora Dineia, não é isso? E é a nossa live de estreia do ano, né? Há 3 anos já, né, doutora Sulamita? Com as lives, né? 3 anos. Um grande sucesso. Abordamos todos os temas importantes, não é? Com grande sucesso. Não houve então, é uma tema que não tivéssemos abordado, não é isso? E hoje uma data bem especial, porque a gente vai fazer a apresentação do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura e a posse também da doutora Dineia. Mas antes eu gostaria de ler o currículo de cada um. Doutor César Vergara de Almeida Martins Costa é advogado, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Direito Processual Civil também pela URGS. Especialista em Direito do Trabalho pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Mestre em Direito Público, Teoria do Direito, Direito e Literatura pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Membro nato do Conselho Superior do IARGS e também ex-vice-presidente do Instituto na gestão 2011-2012, na gestão 2014-2016, membro eleito do Conselho Fiscal nas gestões 2016-2018, 2019-2020 e 2020-2021. Coordenador do Departamento de Previdência Privada do IARGS. Coordenador do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura. É membro do IAB Nacional e também assessor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros. Julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB-RS e é sócio fundador do escritório Vergara Martins Costa Troglio e São Vicente Advogado. Passando agora para o mini currículo da doutora Dineia Dalpisol, que é advogada, doutoranda em Direito pela URGS.
mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS, vice-presidente da Associação das Advogadas e dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, professora de curso de graduação em Direito, a exemplo de Direito e Literatura, e também associada do IARG. Passo a palavra agora para a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral, para fazer a saudação aos convidados e dar prosseguimento ao ato de posse da doutora Dinéia Dalpisol. Com a palavra, doutora Sulamita. Como eu disse, é com uma grande alegria, com muita satisfação, que nós estamos retornando aqui às nossas lives. É claro que os encontros presenciais vão acontecer e são muito aguardados, mas hoje nós estamos com essa alegria de ter aqui na nossa live o doutor César Vergara de Almeida Martins Costa e a doutora Dinéia Dalpisol. O currículo de ambos é um espetáculo, a gente fica muito feliz, e eu quando vejo os mais jovens, né, um currículo de, mas que maravilha, como o Instituto está bem associados, não é, doutora Dinéia, que entrou há pouco, que beleza, é assim que tem que ser. E o doutor César Vergara, ele tem ele tem um compromisso muito grande, porque Vergara Martins Costa, tanto os avós dele foram presidentes do Instituto, não é, doutor César Vergara? Quer dizer que o seu compromisso é muito grande. E eu tive a honra de ser aluna do avô do doutor César Vergara. Não, Martins Costa. O doutor César Vergara Martins Costa. Então, o professor Martins Costa foi meu professor de Direito Civil na URGS há bastante tempo. Bom, então a doutora Dinéia também, eu vi o seu currículo, é um espetáculo. Meus parabéns. Muito obrigada. E eu acho que é com muita satisfação que nós vamos agora implementar esse núcleo, fazer com que ele reviva esse núcleo de debates entre direito e literatura, temas importantíssimos, porque o direito é a vida, é a regulamentação da vida em sociedade. E a literatura é isso que a gente sabe, é o conto da própria vida. Então, direito e literatura é uma seara riquíssima. Então, nós não sei qual vai ser o que os senhores pretendem fazer, mas eu tenho certeza que vai ser muito importante, culturalmente, vai agregar muito, e eu acho que não poderia estar em melhores mãos. Então, hoje, os senhores que têm que falar, e eu apenas quero dizer que é com muita alegria, que com muita satisfação, que eu lhe dou posse. Acho que a senhora já recebeu o seu certificado, não é? Não sei se está aí com a senhora, o certificado de diretora adjunta desse núcleo de debate entre direito e literatura. Então, considere-se empossada para a alegria nossa de todos. E meus parabéns, doutor César, por ter convidado a doutora Dinéia, uma pessoa com um currículo tão maravilhoso, que eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso Instituto. Parabéns, muito obrigada, doutora Dinéia. Muito obrigado. Parabéns. Olha, estamos aqui com a doutora Fabiana da Cunha Bart, dando boa noite, mais uma bela iniciativa do nosso IARGS. Parabéns. Doutor João Marcelo também aqui, doutor Lucas, doutor Renato Siqueira, doutor João Marcelo, doutora Sulamita, sou neto da Lourdes do Rio, Surro. É, isso mesmo. O doutor João Marcelo está dizendo aqui. Eu conheço a Lourdes Cirro, é isso que ele está me dizendo. É da minha uruguaiana. E aqui, doutor Chirong, professora Dinéia, maravilhosa demais. Com um monte de corações aqui. Doutor João Marcelo, boa noite. Tá, ele já falou aqui de quem ele é neto. Ela faleceu em fevereiro, doutor João Marcelo está me dizendo aqui. Solange Oliveira também está aqui presente. Terezinha, do doutor João Marcelo, queridona, muito obrigada. Doutor Matheus, também sócio do doutor César, doutor Eduardo, bravo, e muitos outros aqui que não vai dar tempo de citar todos. A minha irmã entrou também ali, doutora Daiane Zilheiro, entrou então, aqui. Sejam todos muito bem-vindos, não tem como falar o nome de todos aqui. Bem, mas agora eu vou passar a palavra para o Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, porque estamos loucos para saber um pouco
história do núcleo de debate entre direito e literatura. Como é que foi o histórico? Como é que surgiu? Quando foi? Então, muito boa noite a todos. Eu inicialmente agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Especial saúdo a todos os associados do IAGS, na pessoa da nossa presidente, doutora Sulamita, que muito me honra com a confiança, né, depositada mais uma vez para desenvolver esse projeto. O núcleo de saúdo a nossa empossanda, agora empossada, a doutora Diné, que eu tenho certeza que vai abrilhantar o núcleo, né? Eu tive que buscar uma parceria que com certeza vai engrandecer o Instituto, né? Para mim é uma satisfação, uma alegria, viu, estar aqui com vocês para reiniciar o Núcleo de Literatura. Esse núcleo ele foi um projeto lá de 2009, 2008, 2009. Logo que eu encerrei a minha dissertação de mestrado, apresentei o projeto ao IAGS e foi prontamente acatado, na época, pelo doutor Eliane Banhes. O doutor Eliane Banhes foi uma locomotiva assim, que tocou esse projeto como só ela sabia tocar, não é? Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Nós tivemos naquela época, eu acho que entre 2009 e 2014, uma série de encontros no Instituto com acadêmicos, membros da Academia Brasileira de Letras, com professores, psiquiatras, etc. Então, foi uma época de muito, digamos assim, de muita efervescência cultural dentro do Instituto. Como todos nós sabemos, o Instituto dos Advogados, ele é digamos assim, o braço cultural dos advogados, né? A doutora Sulamita conta sempre essa história, como é que nasceu a OAB, que o Instituto foi, de certa forma, o pai da ordem. E lá naquela divisão Primeva, né, o Instituto ficou com essa incumbência de ser o locus, né, o locus das discussões da cultura jurídica. Então, eu acho que é o lugar mais adequado para nós reinstaurarmos o Núcleo de Direito e Literatura, que tem por objetivo fomentar um debate, que é sempre um debate vigoroso, entre o direito e a literatura, não só as obras literárias, como a estrutura literária, as coincidências que tem, né, na narrativa do direito. Tá? Eu hoje estava fazendo uma leitura, peguei assim, alguns livros que eu tinha, aí eu tenho uma frase do professor Richard Weisberg, que é de uma universidade de Nova York. Ele diz assim que o intérprete tem que fazer uma opção por uma linguagem proba e honesta, né? Então, o perigo que tem o uso de uma linguagem que não é proba e honesta na decisão judicial. Então, isso a literatura nos ajuda a identificar, né? Eu estou só dando uma pincelada assim, de coisas que a gente pode... São muitos os temas que podem ser discutidos a respeito das conexões que tem entre direito e literatura. Direito e literatura hoje é uma disciplina estudada no mundo inteiro, é muito forte nos países da Common Law, e isso tem uma razão óbvia, né? Porque como os países da Common Law se baseiam num direito de precedentes, então a análise da narrativa ela é sempre fundamental, né? A narrativa do precedente, e por isso tem uma farta literatura americana, inglesa, sobre direito e literatura, né? Temos literatura francesa. Então, assim, na Bélgica, o professor François Ost, que é uma referência, tem uma obra importantíssima chamada Narrar a Lei, Fontes do Imaginário Jurídico. Então, isso nós vamos conversando, né, professora Diné, ao longo do núcleo. Então, sobre eu acho que eu me desviei um pouquinho da pergunta, né? A pergunta era o que é o núcleo. Sim. O histórico é assim, o Instituto já tem uma tradição. Eu ousaria dizer que nós somos uns pioneiros aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro assim que na época que nós montamos o núcleo no Instituto, havia já um trabalho muito importante do Instituto de Hermenêutica Jurídica, né, que era conduzido pelo professor Leme Streck, com um pessoal que estudava, inclusive colegas meus da Unicinos, me lembro do Caran, André Caran, várias pessoas. Acho que a professora Dinéia pode falar um pouco sobre isso, porque ela passou pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica.
Então, assim, no Rio Grande do Sul, que eu me lembre, era o Instituto de Hermenêutica Jurídica. Ali na Unicinos era muito forte essa discussão, com um professor carioca chamado Vicente Barreto, que dava aula no mestrado. Enfim, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul foi, de certa forma, pioneiro nisso. Tanto é que nós buscamos lá no Rio de Janeiro palestrantes. Nós tivemos a presença aqui do Cícero Sandrone, presidente da academia. Eu nunca vou esquecer que eu tive a felicidade de fazer um almoço lá em Gramado para ele. Ele veio com a esposa e o Carlos Nejari, vários acadêmicos. E no fim da conta, no fim do almoço, a esposa do Sandrone, que era filha do Austragésio do Jataíde, nos brindou cantando Edith Piaf. Então, assim, aquilo tudo, aquela época, foi Olha, que muito bacana, bonito. porque foram relações que foram se estabelecendo, né? Essas relações capitaneadas pela doutora Helena Ibanez, que era, como eu disse, uma locomotiva dentro até esses dias eu recebi no escritório a visita do Carlos Nejado, nosso poeta dos Pampas. O Carlos Nejado foi lá, almoçamos juntos no Rio, e ele me disse assim: meu amigo, o impossível é uma invenção humana, né? E eu me lembrei do nosso núcleo de Direito e Literatura, doutora Sulamita, porque naquela época parecia que seria impossível, mas acontecia, né? Eu não sei se a minha conexão tá meio ruim, Não, mas parecia impossível, parecia impossível, mas acontecia. Nós fazíamos acontecer, e o nosso desafio agora, doutora Edneia, é ressuscitar, né, esse núcleo, que como uma fênix, né, tentar fazer acontecer, nos esforçarmos para que isso a doutora Sulamita aconteça. saiu. Acho que deu algum É, problema na conexão da a doutora conexão Sulamita. ficou um pouco lenta. Eu acho que foi. É. Mas basicamente é isso, Terezinha. Eu não quero eu acho que me estendi Não, demais eu agora. gostaria de saber a periodicidade, ah, em Olha, quanto tempo essas reuniões vão acontecer. isso é uma inovação que nós pensamos em fazer, tá? A ideia é de que nós façamos encontros bimestrais, tá? Esses encontros vão poder ser presenciais em algumas ocasiões, Isso. virtuais em outras, né? Dependendo da disponibilidade do participante, dependendo da disponibilidade da doutora Dinéia, minha. Mas, assim, a ideia de fazer bimestral, ela tem uma razão de ser, que é o seguinte: na primeira experiência que nós tivemos lá do núcleo, qual era o formato? O formato vinha um palestrante, falava sobre o texto, algum psiquiatra que debatia, as pessoas vinham para assistir aquela palestra, mas na maioria das vezes as pessoas não tinham lido o texto, não conheciam o texto, né? Então, me parece que o mais proveitoso, Terezinha, é nós divulgarmos para os associados os encontros com uma certa antecedência, para que as pessoas busquem a leitura do texto. E com isso nós vamos ter, então, um núcleo de debates entre direito e literatura, e não simplesmente uma exposição, né, E de eles assunto. Então, acontecerão de forma virtual? Como é que vai ser? Virtual, presencial ou ambos? na verdade, nós pensávamos em fazer presenciais e virtuais sucessivamente, né? Como eu vinha dizendo, de acordo com a agenda dos palestrantes, tá? Então, claro, podemos ter algumas sessões magnas aí presenciais, né? Outras virtuais. Isso nós vamos, como é que é? No andar da carroça, as melancias se ajeitam, como diz Exato. o povo, né? Quer dizer, nós vamos. Não é isso, doutor Diné? Isso, É isso, né? exatamente. Estamos alinhando. É interessante também Isso. saber como que o senhor coloca a ligação entre o direito e a literatura. Qual é a conexão, doutor? Essa pergunta é uma pergunta, digamos assim, complexa, né? Porque as Muito, relações entre direito e literatura muito. são inúmeras, né? Eu ousaria dizer que o direito e literatura, na sua gênese, lá, né, no Código de Hammurabi, né, na lei mosaica, eles quase que são a mesma coisa no início, né? Quer dizer assim, porque o,
os 10 mandamentos, talvez a força da lei mosaica seja digamos assim, mais evidente pelo seu lado poético, né, pelo seu lado literário, pelo seu conteúdo, às vezes. Né? Não quero exagerar nisso. Mas, então, as conexões, a literatura nos, nos permite uma compreensão maior do mundo em que nós vivemos, né? E isso nos permite uma interpretação melhor do direito. Essa é uma das abordagens, por exemplo. Nós podemos também, são várias formas de trabalhar esse assunto. Por exemplo, nós podemos procurar o direito na literatura. Tá? Então, assim, conceitos jurídicos se expressam dentro do texto literário. Compreender o direito enquanto literatura, enquanto narrativa, enquanto interpretação, sobretudo, né, priorizando o papel do intérprete, são inúmeras conexões que podem ser feitas. Né? Aí eu acho que isso tudo a gente vai também trabalhando com o tempo. Não sei se eu respondi bem. Não, respondeu sim. E eu também gostaria de saber se o senhor já agendou com algum palestrante, se já tem algum tema escolhido. Voltou a doutora Filomena? Doutora Filomena voltou. Eu acho que talvez a resposta mais sintética seria justamente o que a doutora Solamita disse aqui no início, quer dizer, a literatura é o conto da vida. Né? A literatura nos mostra a vida. Né? E por isso a conexão com o direito digamos, ela é elementar. Né? E nós podemos aprender muito sobre direitos, sobretudo sobre princípios, por meio da literatura. Só assim me ocorre que tu me perguntasse agora se nós tínhamos algum texto, né? Algo. É isso? Se tem alguém já nos planos, se já tem alguma programação ao longo deste ano. Então, já vou aproveitar para emendar com a pergunta que tu me fizeste. Quer dizer, nós temos já alguns convidados que confirmaram participação. Né? Temos o Carlos Nejar, acadêmico, nos assinou, né, com a intenção de participar de uma sessão importante aí, onde nós discutiríamos Antígona, né? E aí já tem uma resposta da tua pergunta, quer dizer, Antígona, o debate que existe em Antígona, que pode ser um debate entre moral e direito, entre direito natural e direito positivo, né? Quer dizer, entre princípios e regras. Né? Então, o texto de Antígona é um texto elementar para o direito. Tá? E, então, vamos ter o professor Carlos Nejar. O professor Daisson Flack, que é o nosso vice-coordenador do Departamento de Direito de Previdência Privada, vai nos brindar com uma palestra sobre diretor adjunto, ele vai nos brindar com uma palestra sobre Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, em que nós vamos discutir as atribuições arbitrárias de sentido. Né? Nós temos aquela figura da rainha de copas, né? Então vamos discutir essa questão. O professor Leonardo Garavello, que é doutor em psicologia, já assinou também que vai participar, trabalhando uma obra do Sartre, A Náusea do Sartre. Então são textos importantes, assim, nós vamos fazer vinculações com o direito. Né? Eu tenho alguns textos que eu tenho vontade de trabalhar no núcleo, como, por exemplo, a América, o Desaparecido do Kafka. Tem até um artigo escrito sobre isso, que me parece que aquele texto fala assim, da desconstituição do sujeito, né, de direitos, os direitos fundamentais. Bom, são tantos. A Oresteia, né, o Orestia, né, do Ésquilo, é uma obra que eu vejo assim, para o direito também fundamental, porque nós temos aquela passagem daquela justiça vindicativa para a justiça dialogada, né, que é quando o julgamento do Orestes, quando vem a deusa Palas Atena e resolve consultar o povo na Europa, né, e aquela passagem das fúrias azeríneas para as Eumênides, que passa a ser as guardiãs da polis. Aquilo ali é uma passagem do direito vindicativo, daquele direito de vingança de sangue
né, em que, que não tinha fim aquilo, né, que matava o pai, matava a mãe, aquela coisa toda. E aí vem, não por acaso, uma deusa nova, né, essa deusa nova que vai representar uma compreensão nova já não é mais a deusa da espada, a deusa Tênis, né? Então vem e vem a compreensão de um direito dialogado, né? Dialogado e votado pelo povo na Europa. Eu acho essa obra fundamental de nós debatermos, não é, professor Dineia? Exato. É uma obra importante. Então nós temos aí alguns palestrantes confirmados, alguns textos em mente. Sim, então nós podemos dizer que o núcleo de debates entre direito e literatura pode colaborar com artigos por meio de videopalestras, palestras presenciais, debates, lives, um pouquinho de tudo, não é isso? Virtual e presencial. Isso. Não é isso, doutora César? Doutora Dineia? E eu quero destacar aqui a presença também de outros advogados. Eu estou vendo aqui a doutora Gisele Cabral, Ana Amélia Prates, querida amiga, a Solange Oliveira, a Clara Marisa, doutora Daiane Anzileiro, várias pessoas aqui, doutor Ronaldo, Paulo Cardoso, Bruno Miragem, a Renata Kresman, Ricardo Fomenstein, a doutora Mariana de Fenteller, Elaine Pagani e tantos outros advogados que estão aqui prestigiando. Gostaria Mas, Terezinha, agora... eu queria dizer o seguinte, eu fiquei tão entusiasmada, cada coisa que você dizia, mas que maravilha, temos que assistir. E realmente os temas são maravilhosos e há uma evolução, cada um mostra uma parte, não é? Uma preocupação do ser humano. E nós, quando tu falaste no Dr. Nejar, ele já participou, inclusive foi ao vivo um evento que foi no galpão da OAB, que nós fizemos o evento conjunto Direito e Literatura com a OAB. E ele parece que fazia muito tempo que não vinha aqui ao Rio Grande do Sul, quando ele reencontrou os amigos exatamente nessa ocasião. Me lembro também um dos eventos que foi o doutor Paulo Brossard, ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, que foi muito interessante quando ele fez uma análise sobre o Rui Barbosa. Ele era um fã do Rui Barbosa, então ele analisou profundamente o Rui Barbosa. Foi muito interessante. Então, eu acho assim, que a gente vai... É um enriquecimento, porque às vezes, há certos temas, às vezes a gente esquece, a vida é uma correria tão grande. Então, vai ser um prazer, vai ser uma alegria, viu, César e doutora Diné, esse grupo de Direito e Literatura, esses debates, que tenho certeza vão nos enriquecer, vão nos lembrar certas contribuições, vamos voltar para a Grécia, né? Vamos voltar para a Grécia. Enfim, quanta coisa importante. Eu lembrei também de 2 encontros que nós tivemos que foram super importantes, com pessoas que já não estão mais aqui conosco, né? Que foi um com o professor, com o Moacir Scliar, que nós conversamos sobre o Mercador de Veneza. Foi verdade. E o outro foi com o professor Paulo Orval, que era assim, sensacional. Ele falou sobre o Germinal do Zola. Ele conhecia a base. Outra obra sensacional. Então, foram encontros assim, memoráveis mesmo no Instituto. Então, e Paulo a gente tem essa Orval, responsabilidade. Particelli Rodrigues. Né? É verdade. O Instituto, tanta gente já passou pelo Instituto, tanta gente, mas eles deixaram, o importante é a obra que eles deixaram, né? Eles se foram, mas a obra ficou e nós seguidamente falamos nele e ainda estamos enriquecidos com aquelas lições. Então, cada vez que eu olho para aquelas paredes, eu vejo tanta gente importante, tanta gente que eu quis bem e que recebi tanta coisa. E eu acho que isso é um compromisso que as novas gerações estão tendo. Vamos, já não sou mais das novas gerações, mas quero continuar esse legado e quero que se continue, que o Instituto continue essa trajetória maravilhosa. Então, eu só posso parabenizar o doutor César, a doutora Dineia, por este evento, por essa ideia de continuar com os estudos do núcleo de debate entre direito e literatura. E pelo que eu estou vendo, a estreia vai ser com Carlos Nejar, não é isso, doutor César? Estamos programando
pensando acredito que nisso, sim. Estamos programando. Tem algumas dificuldades de vir a Porto Alegre. Teve recentemente aqui para o lançamento do catálogo do Marcel Proust na exposição. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ir. E então eu não sei se vamos conseguir, mas tem essa intenção. Uma outra pessoa que o ano passado eu conversei, que eu vou lá bater na porta cobrar o convite, na época havia se comprometido no sentido de que teria interesse, né? Claro, não tem nenhum compromisso formal, mas que eu vou tentar trazer é o ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito, numa conversa o ano passado, me disse: olha, o dia que vocês forem fazer, podemos estarei lá e tudo. É uma promessa antiga já. Vamos ver se nós conseguimos trazê-lo, não. Perfeito. Que maravilha. Nem que seja para um encontro online. Núcleo maravilhoso. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Dinéia Dalpisol e saber como a sua experiência acadêmica, que já é pesquisadora do Instituto de Hermenêutica Jurídica, pode contribuir com o núcleo de debates entre direito e literatura. Com a palavra, doutora Dinéia. Obrigada. Então, primeiramente, quero cumprimentar a doutora Sulamita, o doutor César, dizer que é uma grande honra para mim e que é com grande comprometimento que eu assumi essa coordenação adjunta aqui do Núcleo Direito e Literatura. Estou extremamente feliz, lisonjeada. E quando o doutor César me procurou para que a gente pudesse começar a conversar a respeito dessa proposta, eu já me lembrei do tempo, dos 2 anos que eu fiquei na Unicinos, no Instituto de Hermenêutica Jurídica, com o professor Lênio, com o André, com a Roberta também na época, em que foi a minha experiência com direito e literatura. Né? Então, essa experiência aí que eu pretendo levar agora para o IARCS, colaborar com os novos alunos, os novos associados, os associados que já estão há mais tempo. Para mim é realmente uma emoção poder fazer parte, poder retornar à disciplina de Direito e Literatura, que conforme eu conversei, eu trabalhei nas minhas primeiras aulas como professora, eu já tenho ali quase 20 anos de professora na graduação em Direito, então eu já não sou tão jovem assim. E uma das primeiras disciplinas que eu trabalhei foi Direito e Literatura, que era uma disciplina alternativa, era uma disciplina opcional, digamos assim. Os alunos não entendiam muito bem essa relação, né? E com o tempo ela passou a ser praticamente uma disciplina aclamada, né? Os alunos gostavam muito da ideia de trabalhar. Então, agora, antes de falar um pouquinho também sobre essa nossa proposta e sobre as ideias que eu tenho para trazer para o nosso núcleo, para que possamos, né, fortalecer ainda mais, aprimorar ainda mais esse serviço junto com o Dr. César e deixar a doutora Sulamita ainda mais orgulhosa da retomada desse núcleo aí, né, e com o meu comprometimento com o núcleo, eu quero fazer meus cumprimentos a várias pessoas queridas que eu vi que estão aqui na nossa live. Vejo aqui o Dr. Matheus Torres, que é da diretoria da OAB. E que falou, a doutora Dinéia é uma profissional muito competente. Vamos destacar aqui o que ele querido, foi meu colega e é da diretoria da OAB agora. O Dr. Bruno Miragem, que é associado do IARGS também, e que é alguém, doutor César, que eu pretendo convidar para um dos nossos encontros, porque o doutor Bruno é um jurista renomado, reconhecido, tem um conhecimento de literatura, um conhecimento muito profundo, né? A doutora Fabiana Bart, que entrou ali no começo, um agradecimento e um abraço muito especial para minha irmã, a doutora Daiane Zileiro, não sei se ainda nos acompanha, doutora Luciana Aranaldi também. Nossa, vi tantos nomes assim que a gente poderia ficar um tempão assim cumprimentando e vendo, né, doutor César e doutora Sulamita, o quanto é importante essa nossa relação, né? Retomar o contato, ainda que de forma virtual, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Vi vários alunos e ex-alunas, né? Quero também convidá-los a fazer parte, na medida da disponibilidade dos nossos encontros, porque conforme essa primeira pergunta que me foi feita, e aí uma grande dificuldade nossa, né, advogados e professores, se restringir a falar
pouco e a ser objetivo. Isso não faz muito parte da nossa trajetória, digamos assim. Então, eu fugi um pouco da questão, mas voltando. Eu pretendo contribuir com o núcleo, não apenas com a experiência que eu tive durante esses 2 anos no Instituto de Hermenêutica, com o professor Lênin, com os demais colegas, e a nossa experiência lá era muito semelhante a essa proposta que o Dr. César já vinha realizando aqui no IARGS, né, e que pretendemos. A doutora Rosângela Herzer, que entrou também, não tem como... Acabou de entrar. Não tem como não cumprimentar a doutora Rosângela, né? É impossível ela não falar da presença maravilhosa dela à frente da ESA, que conduziu muito bem. Então, a ideia é demonstrar a importância do direito e da literatura, especialmente da interdisciplinaridade desse tema, né? Direito e literatura é um tema interdisciplinar. É um tema em que você consegue dialogar com as obras, você consegue dialogar outras áreas do conhecimento, outras áreas do saber. Você consegue fazer uma ponte com a sociologia, com a filosofia, com a história. Você consegue, como disse a doutora Sulamita, ir lá para a Grécia, voltar para outro tempo. E isso tudo fazendo uma conexão com a normatividade que nós temos atualmente, né? E aí, conforme a obra, você consegue dialogar com direitos humanos, você consegue dialogar, hoje ainda mais, né, da importância do direito virtual, da tecnologia, de como a tecnologia tem impactado as nossas relações e como a literatura também, por força da tecnologia, ficou um pouco, né, digamos assim, um pouco deixada de lado, né? Numa sociedade que é muito imediatista, numa sociedade que se preocupa muito com as leituras do Twitter, com as leituras do Instagram, com pequenas leituras em que cada vez menos alunos nós temos se dedicando a ler uma obra e menos ainda alunos que se dedicam a fazer a interpretação, a crítica dessa obra, né? Ver a poesia por trás dessa obra e a relação dela com o direito. Então, o direito, ele não é só uma ciência que forma técnicos, né? Que forma advogados técnicos e que saibam sobre leis. Ele é também uma ciência humanística e nós precisamos resgatar a humanidade do direito. E o direito e literatura, ele serve também para que possamos fazer esse resgate, para resgatar essa humanidade que muito falta hoje nos profissionais do direito, que muito falta na academia. Então, doutora Sulamita e doutor César, é um núcleo que tem também uma função essencial, né? Uma função social, que vai muito além do que simplesmente encontros em que exista um debate, né? Mas a ideia é que nós possamos aperfeiçoar, capacitar as pessoas para compreensão que vão além das ciências jurídicas. E eu pretendo, né, dentro das minhas limitações e com bastante esforço, bastante comprometimento, me dedicar por inteira nesse projeto. Estou super entusiasmada. Quando o Dr. César me falou já dos primeiros nomes que nós tínhamos, eu já fiquei empolgadíssima. Já comecei a pensar também outros nomes que a gente, né, pode trazer para fazer essa discussão. E vou além, né? Vou além. Eu acho que a gente tem que pensar ao final dos nossos encontros, ao final do nosso primeiro ano de encontros, pensar numa obra coletiva, ainda que seja uma obra de natureza digital. A exemplo da ESA, que tem feito várias obras digitais. Nós também podemos fazer uma obra digital do IARGS, com ISBN, com tudo, com artigos, com uma coletânea aí de artigos de direito e literatura. Né? Daqui a pouco. Coletânea. Exato. Vamos fazer um e-book. Quem sabe um e-book, né? Uma coletânea. Uma publicação digital. Maravilha. E, até para deixar como legado desse nosso retorno. Perfeito. Né? E aí, ainda mais, as pessoas conseguem uma publicação. Hoje, por mais que a gente não tente associar a ideia da publicação a também uma ideia de currículo, muitas pessoas procuram os grupos de pesquisa, e o Dr. César e a doutora Sulamita sabem muito bem, para conseguir um pouco mais de experiência, não apenas, né, para adquirir mais conhecimento, para se aperfeiçoar, mas também para
ter uma experiência além da experiência do direito, né, da advocacia no dia a dia. Então, acho que proporcionar também no núcleo a oportunidade de talvez escrever um artigo de forma conjunta, ainda que seja um pequeno artigo, nós não precisamos de um artigo aí de 20, 30 páginas, né? Artigo ali de 10, 15 páginas, em que cada autor escreva metade, 2, 3 autores, para que eles também tenham a experiência de não apenas ler a obra, fazer a crítica da obra, ouvir especialistas e pessoas que conseguem trazer um outro olhar para a obra, como, por exemplo, o Carlos Nejar, que vai trazer um outro olhar, e tantos outros que a gente pretende, né, trazer como colaboradores. Mas acho que é isso, né? Acho que é um pouco disso. Tem muita coisa para falar e eu fico muito empolgada. Mas, então, vocês já imaginam o que vem por aí. Nós estamos muito felizes e eu estou muito grata pela confiança, muito honrada. Quero agradecer novamente por terem me convidado e vocês me terão por inteira nesse projeto. Mas que lindo ver essa empolgação, não é? Muitos aqui lhe saudando, dando boa noite, a doutora Marilene Silva e tantos outros aqui vendo essa sua alegria, né? A doutora Sulamita quer dar alguma palavra? Porque eu preciso dar alguns recados do IAG. Eu estou encantada. Isso é muito importante para nós. Às vezes a gente fica... Mas é muito importante o entusiasmo, sabe? Isso faz com que a gente também se sinta mais viva. Dizer que coisa boa. Vamos continuar trabalhando. Porque eu amo o IARGS, sabe? Eu entrei no IARGS há muito tempo e acho que eles me contaram a história. Me contaram, eu fazia parte de um grupo e sei de todas as histórias, muitas que às vezes não são publicadas, mas isso fez com que eu começasse a querer bem o IARGS. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo IARGS. Fui a primeira mulher a presidir o IARGS, depois fui para a OAB, fiquei de secretária-geral e agora, com alegria, voltei ao IARGS. Já estou há bastante tempo. Mas eu fico muito feliz em ver que tem pessoas que a gente está agregando, novos associados, que compartilham isso. Compartilham e exatamente vão levar o IARGS para frente. Isso aí é uma maravilha, porque é exatamente isso aí. Este é o objetivo, é para isso que o IARGS foi fundado. É porque é para reunir os estudiosos do direito, para colaborar com os poderes públicos e para tentar melhorar a vida de todos, melhorar o direito, procurar uma justiça. Então, que coisa boa ver pessoas como a senhora, a doutora Dirneia e o doutor César, que nós conhecemos há muitos e muitos anos, e como eu disse, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque os fundadores do Instituto foram os avós dele. Então, que coisa boa, vamos continuar, vamos trabalhar, e é muito bom, eu estou muito feliz, estou muito entusiasmada, e sabe que foi até surpreendente, o entusiasmo foi além do que eu estava pensando. Então, eu acho que é uma questão, pode-se fazer presencial, ou quem sabe, quando não é possível, se faz virtual, porque também as pessoas assistem, né? Claro que nada substitui a presença física, mas também é muito importante que se ouça as pessoas, às vezes, através de meios virtuais. Então, quero agradecer, cumprimentar a Terezinha por continuar junto conosco, fazendo um trabalho tão brilhante, cumprimentar o doutor César por essa ideia de reavivar esse núcleo de Direito e Literatura e convidar a doutora Dirneia, tão especial, cheia de entusiasmo, com tanta experiência, uma pessoa com uma cultura tão vasta, que eu sei que vai ser muito importante para o nosso Instituto. E agradecer, saudar todos os que nos assistem e dizer que o IARGS continua exatamente isso, o IARGS continua vivo, e nós esperamos que todos se agreguem a nós. Temos vários departamentos, todos eles, cada um, a Terezinha vai dizer, mas rapidamente, já estamos pensando o direito tributário, que já vai estar na 10ª edição, o Seminário de Direito Tributário, a doutora Alice já está organizando, já estamos pensando também um seminário sobre processo civil, previdenciário também já estamos falando, enfim, são várias áreas, direito
direito da sucessão, direito civil e direito sucessório também. Então, é muito bom. E agora, direito e literatura. Bom, então eu só quero agradecer a todos por essa disponibilidade e porque o IARGS precisa de pessoas idealistas como cada um de vocês. Muito obrigada. Com certeza. Quero destacar aqui que a doutora Rosângela Herzer colocou live maravilhosa e temática essencial para a cultura jurídica. Colocou ela. Um abração para a Rosângela. Abraço para ela. Eu posso dar alguns recados aqui do IARGS? Claro. Então, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul mantém sua plataforma online e está retornando com alguns encontros presenciais. Todas as quartas-feiras é publicado um artigo no menu Estudos Jurídicos, tanto no site quanto no blog do IARGS. Estamos já com um verdadeiro acervo jurídico. O artigo de hoje é da doutora Regina Guimarães, advogada, ex-secretária da OAB-RS e conselheira titular da OAB. O tema é Mulher pode ser quem e o que ela quiser, em comemoração ainda pelo mês da mulher. E o artigo da próxima semana vai ser elaborado pela presidente da Escola Superior de Advocacia Pública da PERG, doutora Fabiana Bart, sobre o tema Marcos de Março. Após 3 anos, será retomado de forma presencial o tradicional Grupo de Estudos de Direito de Família, na próxima terça-feira, dia 28 de março, às 12 horas, no 4º andar da sede do IARGS. O convidado vai ser o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, associado do Instituto, que vai falar sobre temas atuais da jurisprudência do TJRS. E a próxima live vai ocorrer também no dia 28 de março, às 19 horas, com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Pedro Alfonsin, aqui no perfil do IARGS no Instagram. Ele vai falar sobre balanço das ações do primeiro trimestre da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul. Haverá 2 cursos do Dr. Arnaldo Rizardo Filho e nós vamos fazer uma live especial só para ele poder falar desses cursos. E gostaria de lembrar que todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Aproveito a oportunidade e solicitar que todos se inscrevam no canal do Instituto e cliquem no sininho para ativar as notificações. E o IARGS está assim nas redes sociais. No Instagram com 3.762 seguidores. No Facebook com 3.254. Twitter com 570. Canal do YouTube com 1.184 inscritos e quase 40 mil visualizações até o momento. E também eu acho que eu devo dizer que a live que eu fiz com o Dr. César Vergara Martins Costa está com 1.982 visualizações, em primeiríssimo lugar. Parabéns, Dr. César Vergara. Ele falou sobre previdência privada. Uma assessora maravilhosa, uma assessora de imprensa impecável, maravilhosa. Muito obrigada, doutora Gineia. Muito obrigada mesmo. Bem, agora eu gostaria que o doutor César Vergara se pronunciasse novamente. Já estamos aqui partindo para a finalização desta live. Bom, e as suas conclusões finais. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez, principalmente a professora Dineia, por ter aceitado o convite. Eu já senti firmeza, como se diz, né? Diante do que foi dito. Fiquei empolgado, realmente tu me enchesse de entusiasmo para nós tocarmos esse projeto. E é importante essa conexão que já existe desde já, né? Então, a doutora Dineia disse o seguinte, a literatura, né, nos ajuda também na questão da humanidade, né, como é importante nós resgatarmos essa humanidade. Então, para encerrar o nosso núcleo de literatura de hoje, eu vou fazer uma sugestão de leitura de um livrinho que caiu nas minhas mãos agora há pouco, esse aqui, ó, que se chama, é de um autor português, Afonso Cruz, se chama Vamos Comprar um Poeta, tá?
Então, numa sociedade onde tudo tem que ser mensurado, inclusive as pessoas são chamadas por números, uma menina resolve, olha para o pai e diz, eu quero comprar um poeta. E eles saem para o mercado para comprar um poeta, comprar um artista. É um dos temas. Então, o papel da arte, o papel da própria literatura, né, neste mundo que a gente vive hoje, quer dizer, das redes sociais, como tu mesmo colocasse, né, que se afastam tanto da realidade mesmo, essa realidade virtual que não corresponde à realidade vivida. Então, fica essa dica e um convite de que as pessoas participem do núcleo já dentro dessa nova proposta, quer dizer, esses encontros bimestrais com anúncio prévio das obras. Eu acho que a doutora Sulamita estava fora nesse momento. Nós vamos anunciar a obra, né, que vai ser debatida no próximo encontro, para dar tempo dos associados buscarem a obra, lerem, né, e terem uma participação mais efetiva nesses debates, que eu sei que vão ser excelentes agora nas mãos da doutora Dinéia. Tenho muito para ouvir, muito para aprender. Agradeço. Sei que é uma excelente professora, foi orientadora da minha esposa, da Vivian, tá? Que fizeram um trabalho sobre eutanásia, se não me engano, muito importante. Então, agradeço muitíssimo, viu, Dinéia, a doutora Sulamita e Terezinha pela dedicação e eficiência de sempre. Tá? Muito boa noite a todos. Um abraço para a querida Vivian, que também está nos assistindo. Ela está aqui conosco. Um beijão. Um beijão para ela. Doutora Dinéia, está com a palavra agora. Quero saudar também a minha colega, a professora Letícia Neves, que agora entrou, que é uma professora também maravilhosa. É outra que eu vou convidar para os nossos encontros. Vivian, que alegria te ver aqui nos acompanhando. Já estou com saudades, né? Sou suspeita, porque além de professora, da relação professora e aluna, nós tivemos uma relação que se aprofundou e hoje ela é uma grande amiga, né? De uma aluna, ela se tornou uma grande amiga. Então, assim, no meu coração. Mas eu quero reiterar, então, fazendo um encerramento do meu compromisso com o núcleo, do meu compromisso com o IARGS, de que eu pretendo levar esse projeto adiante, não apenas com a responsabilidade que o projeto exige, mas também com o entusiasmo que eu tenho e que eu vi que todos vocês também têm, né? E eu sei que quem nos assiste também está carente, né, de literatura, está carente de poesia, né? Foi muito bonita esse trecho que o Dr. César leu para poder fazer esse encerramento, e é disso que nós estamos falando, né? De mais humanidade, de mais sensibilidade, de mais poesia, sem esquecer o nosso local de fala, né? Mas tornando esse local de fala mais leve. E nada como a literatura, os ensinamentos, as experiências, e toda a interpretação possível que a gente pode fazer para concretizar essa jornada aí, que começa hoje com esse nosso primeiro passo, né? Hoje é o começo de uma bonita jornada que nós vamos construir e eu estou muito feliz de poder fazer parte dela. Então, quero deixar a minha gratidão a todos, especialmente o Dr. Sulamita, o Dr. César, e a ti também, Terezinha, por ser tão maravilhosa na função que te compete. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Olha, a doutora Ana Bandeira Ferreira, parabéns pela live. Doutora Rosângela Herzer, mandando um abraço para todos, muitos aqui me saudando. E eu gostaria de lembrar que esta live vai estar postada já logo mais no canal do YouTube do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Logo mais. E aproveite e peço a todos para se inscreverem. Diga, doutor. Nós tivemos também aqui a presença do querido primo e presidente do tribunal, vice-presidente do Tribunal do Trabalho, o Ricardo Martins Costa, nos parabenizou ali. Eu acho importante registrar a presença dele. Maravilha. Agradeço. Bom, e para fazer o encerramento, então, eu convido a doutora Sulamita Santos Cabral. Com a palavra, doutora. Bom, eu agradecer
agradecendo a presença de todos, a presença de tão ilustres pessoas que dignificam essa live, assistindo. Eu, novamente, agradeço ao doutor César Martins Costa, à doutora Gineia, à Terezinha, e eu estou muito feliz. Realmente, o entusiasmo, eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que nós, os senhores, nós todos, o Instituto dos Advogados, vai fazer um trabalho muito bom, de Direito e Literatura. Nós vamos tratar de temas importantes, com pessoas importantes, e isto vai nos enriquecer a todos. Eu estou num entusiasmo muito grande, mais do que eu pensava, sabe? Isso é muito bom. E muito obrigado para cada um. Foi uma alegria. O doutor César eu já conheço, já admiro há muitos anos. Mas a senhora, doutora Leonel, eu não conhecia, mas não tinha, assim, ouvido falar. E foi uma alegria muito grande, sabe? Muito associou há pouco tempo, né? O doutor César Vergara foi o padrinho dela. É o padrinho dela, né? Sei, é claro. Então, eu acho com muita honra. Todos agradecendo o prestígio da audiência. Eu dou boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos e boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.